Nós estamos aqui mais uma vez para o nosso momento de oração matinal às 6h30 da manhã em ponto. E você é o meu convidado, na verdade você é o convidado de Deus para estar aqui nesse momento. Nós estamos refletindo sobre as mensagens desse livro, A Viagem do Outro Cristão. É um livro assim com algumas mensagens todos os dias. Nós tiramos uma mensagem por dia e com base nessa mensagem e também com base na palavra de Deus, porque essas mensagens são tiradas de trechos da Bíblia, nós vamos meditando e refletindo sobre o nosso dia, tá bom? Então, para você que está chegando agora e não conhece, não sabe como funciona, é dessa forma, uma mensagem por dia, todos os dias, das segundas às sextas-feiras, das segundas às sextas-feiras, sábado e domingo não, para a gente também dar uma descansada, talvez você tenha algum compromisso, então é de segunda a sexta-feira, essa meditação às 6h30 da manhã, antes de você começar o teu trabalho, antes de você iniciar os seus afazeres. Então estamos começando agora nesse momento mais um dia, né, de reflexão com base na palavra de Deus. Então você é convidado de Deus, eu sou só instrumento dele. E para você que está chegando agora, bom dia, bom dia, bom dia, Eliane, bom dia, Maria José. Essas mulheres são, olha, vou falar para vocês, são fortes, né? Porque 6h30 da manhã não é fácil, mas é possível. Então estamos aqui todas fortes, aguerridas, movidas pela ação do Espírito Santo para estar mais um dia aqui em oração. Eu estava explicando para o pessoal como funciona, porque pode ser que tenha pessoas que nunca participaram, então nós estamos tirando mensagens do nosso livro, A Viagem do Outro Cristão, e todo dia nós iniciamos com uma pequena mensagem, aquilo que Deus está falando para você através de mim e também que está falando para mim, porque eu também aprendo com você cada dia que eu faço esse momento de oração. Renan, meu querido, seja bem-vindo. Renan maravilhoso, olha, foi estagiário lá no gabinete, hoje é um advogado extraordinário, maravilhoso lá de Cianorte. Então, para você que está chegando agora, nós vamos iniciar, tá bom? E depois, eu já não tenho tempo de ficar saudando todos. Então, esse primeiro momento aqui é bom porque dá tempo da gente conversar um pouquinho, né? Dialogar, citar os nomes. Gente, hoje a nossa mensagem é a 15ª mensagem e ela diz assim: uma injeção de vida nova. Tudo o que fizer para mim ao ministrar aos outros é parte do meu agir em você. Sempre que abençoar alguém, trará uma injeção de vida nova e vitalidade ao seu próprio espírito e personalidade. Forma o seu caráter dos fragmentos quebrados das suas provas. Portanto, aceite as provações com coração grato. Usarei todas. Isso aqui, se todas está em caixa alta, tá? Usarei todas as coisas para transformá-lo à minha semelhança, caso esteja disposto a abençoar a todos e confiar em mim. Gente, hoje pela manhã, quando eu li essa palavra, que ontem eu também não tive, né, tempo de ler, fui dormir muito tarde, finalizando algumas coisas do coach, essa palavra vem confirmar aquilo que eu já venho falando para vocês do cano enferrujado, né, que o padre disse que eu era, que nós somos, e por onde passa a água viva, que é o próprio Jesus, que é o próprio Deus. Então ele diz aqui: tudo que fizer para mim ao ministrar aos outros é parte do meu agir em você. Então, não seja arrogante, eu não posso ter a arrogância de achar aqui que eu estou ministrando para vocês. É o Espírito Santo. Eu sou só o quê? Fonte de graça. Eu sou só deixa eu arrumar aqui um pouquinho a câmera, que está um pouquinho distante aqui. O que eu sou? Eu sou só a fonte. Sabe aquela fonte, quando a gente imagina uma fonte que tinha no meio das praças? Eu sou aquela fonte por onde vai jorrar a água do Espírito Santo. Então, olha só, tudo que fizer para mim, ou seja, tudo aquilo que eu estiver fazendo para Deus, quando eu ministro para os outros, é parte do agir de Deus em mim, não minha. E sempre, olha só, agora vem um negócio bom, agora vem a notícia boa. Sempre que abençoar alguém, trará uma injeção de vida nova e vitalidade para o seu próprio espírito e personalidade. Gente,
é aquilo que nós falamos, né? Como que eu ser boa, como que eu plantar coisas boas, Deus retribui. Então, aquela coisa, se eu abençoo as pessoas, eu vou atrair uma injeção de vida nova e vitalidade para o meu espírito e para a minha personalidade. Só que você já pensou ao contrário? Se eu amaldiçoar alguém, porque às vezes a gente só pensa assim, ai, Deus vai me abençoar, porque eu, né, e tarará, lá, lá. Só que também eu posso, com meus atos, palavras e ações, com o meu comportamento, né, com a minha comunicação verbal e não verbal, amaldiçoar alguém. Você já parou para pensar nisso? Então, quando nós fizermos, e Deus tem falado muito isso comigo, né? Porque às vezes a gente lê a palavra e acha tão linda, ai que bom, só que você não pensa se você fizer o contrário. Então, quer dizer, se eu fizer o contrário também, eu vou atrair maldição. Porque se eu não tenho bênçãos, eu tenho maldição. Então, aquilo que nós falamos ontem e anteontem, né? Agora já tem tantas coisas, Deus vem suscitando e eu às vezes, quando eu ouço novamente, não tenho tido muito tempo de ouvir, mas ontem eu ouvi desses momentos nossos aqui e eu falei, gente, foi isso que Deus falou através de mim. Então, assim, até para mim, às vezes, uma surpresa. Como eu vou falando conforme Deus vai suscitando, então não é nada preparado. Às vezes ouço e eu me surpreendo com aquilo que Deus falou através de mim. Mas olha só, eu atraio bênçãos, mas eu também atraio maldição com aquilo que eu falo. E é isso que nós estávamos falando outro dia. Eu estou sendo fonte de bênçãos, estou sendo canal de graça para Deus ou não? Porque é isso que eu tenho que pensar todos os dias. Eu estou sendo canal de bênçãos, eu estou sendo canal de graça, eu estou amaldiçoando, abençoando as pessoas que estão ao meu entorno. Porque é muito fácil você amar os amigos. Agora, se amar os inimigos, gente, meu Deus do céu, sangue de Jesus. E aí você entender esse amor verdadeiro, esse amor entregue, esse amor doação. Então, eu preciso estar atenta todos os dias como que eu estou sendo portador da graça de Deus. Ou se eu estou no meio de pessoas com fofoca, com maledicência, porque isso é uma forma de amaldiçoar outra pessoa. Eu estou falando mal dessa pessoa, então é uma palavra maldita, uma palavra mal empregada, uma palavra mal falada. E aí que eu vou atrair essas maldições se eu não agir de forma correta. Então, quando eu leio aqui, ó, sempre que abençoar alguém, trará uma injeção de vida nova e vitalidade ao seu próprio espírito e personalidade. E é muito claro, sempre que abençoar alguém. Mas se você também amaldiçoar alguém, você vai trazer injeção de vida nova? Não. Você vai atrair coisas ruins e morte para a nossa vida, não vitalidade, tá? E aí diz, forma o seu caráter dos fragmentos quebrados das suas provas. Mais uma vez Deus repete aqui o quê? As provações são necessárias para moldar o nosso caráter. Porque assim, nós temos, né, essa ilusão de que, ai meu Deus, a vida vai ser maravilhosa. Não vai, gente. Todos os dias nós teremos grandes ou pequenas provações. Mas nós também, se Deus deu as provações, Ele nos deu capacidade para vencer a cada uma delas. Só que às vezes nós ficamos olhando o que? Problema. Nós não focamos no Deus grande que nós temos. E eu lembro que eu gravei um vídeo há um tempo assim, não foca no teu Golias, né? No teu gigante, foca, porque Davi era tão petitinho, né? Davi era um cotoco perto do gigante Golias, mas ele focou em quem, Davi? No Golias? Não, ele focou no Deus grande que estava por trás dele, né? Que estava agindo por intermédio dele e derrotou o gigante. Então, quando você pensar num problema, pense na história de Davi e Golias, mas não foque no teu gigante. Foque no Deus que é muito maior do que o teu gigante, possa parecer. Então, se o teu gigante hoje, né, o teu problema, eu não sei quais são os problemas pelos quais você está passando nesse momento, e pode ser um problema de saúde, pode ser uma situação desafiadora que você está vivendo, mas você vai colocar a tua confiança em quem? Em Deus. E Ele é muito maior do que qualquer gigante, né, gente? Vamos combinar que no fundo a gente sabe. Agora, o problema somos nós absorvermos isso, compreendermos e descansar em Deus. Então, Senhor, não sei qual nem às vezes a gente nem tem dimensão do tamanho do problema que nós vamos enfrentar.
Senhor, eu não sei qual é o tamanho do meu problema. Tá desafiador. Tá muito, muito, muito assim, eu não consigo, com os olhos humanos, enxergar uma solução para isso. Mas o Senhor é Deus, né? O Senhor é Deus. Então o Senhor é maior do que qualquer gigante. Então eu vou tirar os olhos do meu Golias, vou tirar os olhos do meu problema, que me parece gigante, mas parece gigante para mim, que sou humano, que sou pequena. Agora você imagina para Deus? Gente, se você começar a olhar o que Deus já realizou na nossa vida, na sua vida e na vida de outras pessoas, Deus é tremendo, Ele é extraordinário, isso é um negócio. Então nós temos que nos lembrar todos os dias disso. Por quê? Porque às vezes no dia a dia nós acabamos esquecendo de que nós temos um Pai absurdamente poderoso, que nada na face da terra se iguala, nem nos céus, nem nada. Então nenhuma força do mal é capaz de tirar a tua paz, se você pensar dessa forma. Só que o que humanamente muitas vezes nós fazemos, e eu falo por mim também, focamos no problema, focamos no nosso Golias. Então, quando lembrar disso, eu sou filha do rei, Deus já agiu na minha vida e agirá novamente, poderosamente, sobrenaturalmente, e o Golias não é nada diante da grandeza de Deus. Então, tá bom? Tira o foco do teu problema, porque as soluções virão. Quando você está no meio de um tumulto, você não consegue ver o que está no seu entorno. Então, aquilo que eu falei, se você está no meio de um tornado, você roda junto com o tornado, né? Já viu aqueles tornados? Aquilo tudo vai levando tudo, mas se eu estou de fora, eu consigo ver solução. Então, quando eu estou de fora, olhando, né, para o meu, não para o meu problema, mas para as possíveis soluções, Deus vai conduzindo, o Espírito Santo vai te dando esse discernimento e você vai abrir portas para solucionar esse problema. Porque se não tiver solução é porque já não é problema, né? Se é um problema é porque tem solução. Não existe problema na face da terra sem solução. E Deus vai te conduzir, vai trazer pessoas para te ajudar a solucionar. Mas tudo isso para falar das provações que Deus vai formar o nosso caráter. Por quê? Porque à medida que nós vamos passando os desafios, à medida que nós vamos vencendo os desafios, nós vamos ficando mais fortes. Você fala, cara, nem sabia que eu conseguia passar por isso. Mas eu preciso passar. Se eu fujo do problema, na próxima vez que vier um outro, eu não vou ter aquela resistência, aquela resiliência para passar. Então eu preciso transpor, eu preciso... É aquela coisa... eu falo assim que o músculo espiritual, né, eu dei esse nome, não sei nem se isso existe, mas enfim, eu vejo a nossa parte espiritual e a nossa mente também como músculo, né? Então assim, é um músculo que você vai fortalecer dia a dia. Se eu paro de trabalhar, ele vai ficar flácido, ele vai parar. Agora, se todos os dias eu estico um pouquinho, eu fortaleço um pouquinho com as provações diárias, eu transponho os problemas e aí eu vou sendo fortalecida muito mais fisicamente, mentalmente, mas também espiritualmente. Com o espírito é igual. Se você fugir dos problemas, não enfrentar, vai ficando aquela pessoa enfraquecida e depois, em último grau, aquilo que nós falamos vai para remédio, tarja preta, vai se dopar, porque a pessoa não criou uma musculatura, ela não passou por provações. Então, quando nossos filhos estão passando por provações, deixa passar. Nós, mães, pais, temos tendência de ajudar. Mas talvez a minha ajuda e a sua ajuda seja negativa nesse caso. Então, nós precisamos também pedir a Deus, Senhor, até onde eu posso ajudar meu filho? Até onde eu posso ajudar essa pessoa? Porque um tempo atrás, Deus suscitou uma coisa para mim, ele disse assim, e foi nesse livro, tá mais adiante, não sei qual, que ele diz assim, quando você toma as dores da outra pessoa e faz por ela, você impede a minha graça na vida dela, porque talvez Deus esteja usando essa provação para que a pessoa cresça. Vou eu lá e resolvo o problema da pessoa, digamos. Tá? Então nós temos até no ajudar, nós temos que ter muito discernimento para ver se é momento de eu ajudar essa pessoa. Por quê? Porque talvez aquela pessoa esteja passando por uma provação, porque Deus encaminhou para que ela fortaleça a sua fé, para que ela fortaleça o seu músculo espiritual, e eu vou lá e resolvo. Né? Os pais têm muita mania de fazer isso. Eu fui uma mãe um pouco mais dura, então
eu não fortaleci, não dei muito mole para meus filhos, não. E eu vejo que em muitas coisas eu não errei, muitas coisas eu fiz errado. Nossa, demais. Mas muitas coisas eu deixei que o músculo deles fosse fortalecido, tanto da coragem, da força, da vitalidade, né, da espiritualidade, porque senão eu vou lá e eu tomo as dores, pego a bola para mim, e a pessoa não passa por aquela pequena provação, que é um degrau que Deus está fazendo com que ela passe para que ela suba. Então a pessoa está nesse patamar. Deus deu uma pequena aprovação para que ela fortaleça, né? Para que ela vá crescendo na espiritualidade. Eu vou lá, resolvo o problema da pessoa. Ela não passou pela experiência de rezar, de orar, de clamar a Deus e de ver o agir de Deus na vida dela. Por quê? Porque eu fui lá de imediato, com dó da pessoa, e fui ajudar. Então nós temos que ter esse discernimento também, Senhor. Até onde eu posso ajudar essa pessoa? Até onde eu vou ajudar essa pessoa, porque eu não estou interferindo nos teus planos, Senhor. Então nós precisamos também ter esse discernimento. Porque né, hoje em dia, assim, muitos grupos, né, pedindo ajuda para um, para outro, mas eu tenho que orar, Senhor, é essa pessoa que eu tenho que ajudar e é o momento de eu ajudar. Isso também não vai dizer que nós, também agora, não sei se é o momento, não vou ajudar ninguém. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para que você, quando precisar ajudar alguém, você vê se você não está interferindo negativamente nos planos de Deus. Porque eu posso estar interferindo positivamente. Então Deus me usou como instrumento para ajudar aquela pessoa. É diferente. Mas agora eu vou lá, resolvo. E como eu disse, nós temos a tendência de fazer isso muito com os filhos. Ai, meu filho está passando uma provação, coitadinho. Deixa a criatura passar. Você fica ali, cercando, cuidando, olhando, tá? Por quê? Porque vai fortalecer. Esses tempos atrás, a Débora estava com aquele problema para voltar da Espanha, enfim, pegou bem na época da pandemia. Eu ajudei, eu estava ali, eu estava cuidando, eu estava cercando. Mas ela passou 2 noites no aeroporto. Por quê? Porque eu senti nas orações, e eu senti muito forte a presença de Nossa Senhora de Fátima, muito, muito, muito forte. Eu tive visão de Nossa Senhora cuidando dela dentro do aeroporto. E eu confiei, eu falei, senhora, a senhora está cuidando, eu sei. E ela nasceu dia de Nossa Senhora de Fátima, né? Eu fui batizada dia de Nossa Senhora de Fátima, então eu garro em Nossa Senhora, eu falo, Nossa Senhora, eu sei que quem vai fazer é teu filho, mas vai lá, a senhora é a minha advogada, a senhora é a minha intercessora. E eu agarro em Nossa Senhora, agarro nela mesmo, sabe assim, ela é uma intercessora, né? Ela interveio, né, para que o milagre das bodas de Canaã acontecesse. Imagina o que ela pode fazer na nossa vida. E foi difícil, gente. A Débora pousou 2 noites no aeroporto de Madrid. O Douglas morando em Madrid, ela não podia voltar porque eles estavam, né, não podia voltar, tinha que explicar, os guardas estavam pegando e ela me ligando, eu em contato com ela o tempo todo, tinham clonado o celular dela ainda, então foi um perereco, mas eu confiei, eu falei, eu tinha pedido a Nossa Senhora que trouxesse ela antes do dia de Nossa Senhora de Fátima, que era dia 13 de maio, e assim ela fez. Débora chegou aqui no Brasil dia 5 de maio, né, bem antes da data aprazada. Mas eu tive que confiar, porque se eu intervisse e fosse lá, a Débora precisou passar por aquilo para o crescimento dela na fé e para ela ver a intervenção de Deus na vida dela. Então isso é sabedoria que eu não tinha há muitos anos atrás e não tenho também. Naquele momento Deus foi muito generoso comigo de me mostrar dessa forma. Então nós precisamos ver isso, que essas provações para nós, para os nossos filhos e para outras pessoas é o agir de Deus. Por quê? Porque Ele está formando o nosso caráter dos fragmentos quebrados das nossas provas. Olha só, como Deus é zeloso, né? Portanto, aceite as provações com o coração grato, gente. Eu sei que é desafiador, a gente costuma murmurar, reclamar, né? E no coach nós falamos, a gente fica, né? Reclamando, mas nós precisamos aprender isso, tá? Eu também estou nesse processo, como vocês. E Deus diz, usarei todas as coisas para transformá-lo à minha semelhança. Gente, não é pouca coisa, né? Mas olha aqui, tem um adendo, caso você e eu estejamos dispostos a abençoar a todos e a confiar em mim, né? Deus dizendo, confiar em mim. Então, as palavras aqui, quando eu ministro, vou tirar, né, aqui é um trecho, quando eu ministro a palavra para outra pessoa, quando eu sou fonte de graça, quando eu estou sendo boca de Deus, quando eu estou sendo presença de Deus, Deus me abençoa. É o agir dele através de mim. Então,
não sou eu, Anice. Não seja arrogante, não posso ser arrogante e achar que sou eu que estou aqui ministrando isso aqui. Eu não tenho capacidade para isso. Então, Deus está agindo usando esse cano enferrujado aqui para passar a água viva que é Ele. Eu sou só o cano enferrujado. Só que sempre que eu abençoar alguém, Ele vai trazer vitalidade para mim. Aquela coisa, a ferrugem desse cano enferrujado vai saindo à medida que eu estou falando com vocês. Então Deus está passando a água viva, que é Ele, para vocês, e está limpando esse cano enferrujado, que sou eu. Então minhas ferrugens também vão saindo. E agradecer nas provações, saber que isso é um momento necessário para o nosso crescimento espiritual. E a autora cita a primeira carta, a primeira epístola de São Pedro, capítulo 1, versículos de 5 a 9. E o versículo diz assim, eu vou ter que ler do 3, porque o 5 ele quebra no meio, é um meio de uma frase. Então eu vou ler do 3, que é o trecho que diz esperança da salvação e prova da fé. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Na sua grande misericórdia, Ele nos fez renascer pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, que quer dizer eterno, que não murcha, que mantém o frescor. Uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, reservada para vós no céu, para nós, gente, para vós que sois guardados pelo poder de Deus por causa da vossa fé, para a salvação que está pronta para se manifestar nos últimos tempos. É isso que constitui a vossa alegria, apesar das aflições passageiras a vos serem causadas ainda por diversas provações, para que a prova a que é submetida a vossa fé, e aí tem um entre parênteses aqui, a fé é mais preciosa do que o ouro perecível, o qual, entretanto, não deixamos de provar ao fogo. Então, para que a prova que é submetida à vossa fé redunde para vosso louvor, para a vossa honra, para a vossa glória, quando Jesus Cristo se manifestar. Esse Jesus, vós o amais, sem o terdes visto. Credes nele, sem o verdes ainda. E isso é para vós a fonte de uma alegria inefável e gloriosa, porque vós estáis certos de obter, como preço de vossa fé, a salvação de vossas almas. Gente, olha quanta promessa de Deus. Então teremos que passar por provações? Sim, para moldar nosso caráter, para nós criarmos esse músculo espiritual e irmos para águas mais profundas. Mas ele fala aqui, olha a fé é mais preciosa que o ouro perecível, o qual, entretanto, não deixa de passar pela prova do fogo. Aquela coisa, todo mundo sabe, né? E quem não sabe, se tiver curiosidade de procurar, para que o ouro, um ouro puro, um ouro fino, né? Ele é provado no fogo, ele é queimado, ele vai para tirar todas as impurezas e aí ficar só a pedra bruta, a pedra pura, né? Aquele ouro puro. Quanto mais puro, mais ele foi provado pelo fogo. E é assim conosco. Então, as provações do dia a dia, sejam elas grandes ou pequenas, nós temos que passá-las louvando, agradecendo a Deus. Por quê? Porque é isso que vai formar o nosso caráter. Porque é isso que vai fazer com que nós estejamos mais próximos de Deus. E eu sei que, gente, durante uma provação não é fácil. Não, meu Deus do céu, às vezes você fala, gente, quando que isso vai ter fim? Né? Não sei com você, mas Deus já me deu alguns desertos muito grandes para passar e eu estou passando por um. Agora ele ainda está falando comigo, mas já teve deserto que Deus ficou silente. Ou seja, ele não falou nada. E eu falava, Jesus amado, o que vai ser? O que vai ser? O que vai ser? Né? Quando que isso vai ter fim? Por quê? Porque a nossa fragilidade, o nosso humano, é muito forte, mas nós temos que lembrar que nós somos espírito. Nós temos que lembrar que nós somos espírito, passando por uma experiência humana, num corpo humano, mas que vai voltar a ser espírito. Então, se Deus te deu essa aprovação, é porque você consegue transpô-la. Mas você vai transpô-la à medida que você estiver em união com Deus. Sempre, sempre. Não pense que você, pelas suas próprias forças, você vai passar, porque não vai. Não vai. Ai, Nice, tem certeza? Tenho, absoluta. Você que crê em Deus, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Porque se você colocar a sua confiança, a sua força em você, meu amigo, infelizmente, quebra.
quebra. O tombo vai ser maior, a dificuldade vai ser maior para transpor. Então, não poderia dar um conselho, mas quer um conselho? Passe com Deus. Porque, gente, a aprovação sem Deus é... E outra, a chance de você passar por aquela aprovação e errar muito mais, ou seja, não receber a graça que Deus tem ao final para você, por quê? Porque talvez você até desvirtue do teu caminho. Deus está te dando aquela aprovação justamente para moldar seu caráter, para fortalecer a tua fé, para provar a sua fé. Gente, Abraão foi provadíssimo na fé, eu já falei isso uns dias atrás. Então, por que Abraão foi tido e é tido como pai da fé? Por quê? Porque ele foi provadíssimo. Se você olhar, meu Deus do céu, como esse homem foi provado. Agora nós, muitas vezes, nas pequenas provações, a gente já não suporta. Então, Senhor, venci a minha força. Agarra com Deus, agarra. Eu não sei se você tem algum santo de devoção, eu sempre peço aos santos a intercessão, porque quem faz a obra sempre é Deus, lembrando disso. Mas, Senhor, eu sou agarrada com Nossa Senhora, agarro nele e falo, me ajuda porque tá desafiador, essa prova aqui está muito, 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 muito difícil. Estou de olho aqui na hora, tá, gente? Mas só que isso, eu tenho que fazer todos os dias, Senhor, eu sei que o Senhor vai agir. Não é que eu esteja pedindo, conversando com o Senhor, porque eu não acho que o Senhor é capaz de agir. Eu estou pedindo porque eu preciso da tua fortaleza, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua força. O Senhor é Deus. Então, eu não estou falando, né, aqui conversando com o Senhor porque eu não acredito que o Senhor possa fazer. Eu estou falando justamente porque eu creio firmemente que o Senhor vai fazer. Então, eu estou insistindo, batendo a porta, como aquela viúva que bateu na porta do juiz lá e ficou pedindo, implorando, que até que um dia Deus vai atender. Nem que for para a gente parar de encher o saco, né? Mas também cuidado, a gente não pode pedir qualquer coisa para Deus. Nós temos que pedir coisas grandiosas, mas que fortaleça nosso espírito, que seja para o nosso bem, que seja para o bem de outra pessoa, que seja para o bem comum. Né? Então, nós temos que olhar também se o nosso pedido não é um pedido egoísta, que é só para mim, ou, de repente, até para prejudicar uma outra pessoa, que vai prejudicar, não. Eu tenho que querer o bem para mim e para outro. Então, vamos dizer assim, que você tenha um negócio para resolver. O que eu peço para Deus? Senhor, que esse negócio seja bom para mim e seja bom para outra pessoa. Vou fazer uma negociação, né, alguma coisa que você vai comprar, que você vai adquirir, sei lá. Senhor, que seja bom para mim e para o outro. Por quê? Porque eu também não posso querer prejudicar o outro e pedir isso em oração para Deus, né? É certo que não vai atender, então nem peça, não vai nem perder teu tempo. Então, assim, precisamos ter tudo isso em mente, gente. Que eu estou aqui em razão do agir de Deus em mim. E você também, aonde você estiver. Que Deus sempre quer agir através de você. No teu trabalho, na tua casa, na tua família. E talvez esse agir, gente, é assim. É chegar e cobrar de filho. É chamar no tento. Sabe? Chamar no tento aquela coisa de, eu estou vendo que meu filho está fazendo errado, eu vou corrigir. Vou corrigir com amor? Vou, porque eu aprendi, né? Antes eu corrigia, eu era muito brava. Então hoje eu vou corrigir, cuidando do que eu falo, cuidando da minha comunicação, mas eu vou fazer a correção. Por quê? Porque eu preciso ser boca de Deus para aquela pessoa, e ser boca de Deus não é só anunciar, que lindinho, Deus te ama, não. Deus é justiça, Ele vai cobrar isso de você. Então se você está vendo que o teu filho está no caminho errado, se você está vendo que o teu irmão está no caminho errado, se você está vendo que um amigo está no caminho errado, corrige com amor, mas chama ele no tento, fala, olha, eu amo você, mas eu não concordo com o que você está fazendo por isso, por isso, por isso. Por quê? Porque se eu não corrigir, Deus me colocou naquela situação para eu ser boca de Deus, o que vai acontecer? Eu vou ser cobrada mais adiante. Início, mas eu já falei para a criatura 232 vezes. Tá bom, aí você já falou, você já admoestou, né? Você já falou com essa pessoa. Ele decidiu, e se é um adulto, né? Porque se é um filho, se é uma criança, você tem autoridade sobre ela, como pai ou mãe. Ou quem o represente, né? De repente um afilhado. Mas se você já falou com essa pessoa, já insistiu, beleza. Aí a pessoa é adulta, você fez a sua parte. Aí já é com ela. Mas só que você precisa ser canal de graça e canal de bênção. E ser esse canal de graça e canal de bênção também é chamar atenção, não por arrogância. Não, eu sei mais que você, então eu acho que você está fazendo errado. Não é o seu achismo, não é o meu achismo. Olha, de acordo com, né, para nós que somos cristãos, de acordo com a vontade de Deus,
Pensa se isso agrada a Deus. Então você fala dessa forma com a pessoa. Pensa se isso está agradando ao coração de Deus. Então você lança uma pergunta para a pessoa ter a resposta, para a pessoa ver se aquilo. E não você chega, ó, você está fazendo errado? Não. É diferente quando é um filho, né? Filho, eu percebo que você está fazendo isso, que não está legal, blá, 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 né? Você é uma criança, que você realmente você tem que ter autoridade sobre ela. Mas se você é um amigo, alguém do teu trabalho que você precise de alguma forma indicar que está no caminho errado, então você fale com essa pessoa, você converse com essa pessoa, seja canal de graça na vida dessa pessoa, porque talvez ela não esteja enxergando aquilo que você vê, mas primeiro você vê. Isso está vindo de mim ou está vindo de Deus, para eu conversar com essa pessoa, porque talvez é a sua visão sobre aquela situação. E a tua visão não quer dizer que esteja certa. Por isso, mais uma vez eu falo que nós temos que estar muito em comunhão com Deus, muito em união com Deus, para quê? Para que nosso agir seja de acordo com a vontade dEle e não com a minha, porque o nosso humano é fraco. O nosso humano nem sempre vai estar em consonância com aquilo que Deus quer. Então eu preciso ter esse discernimento também, Senhor. E às vezes quando Deus me toca para falar com alguma pessoa, o que eu, Anice, faço? Senhor, me dá confirmação se é para eu falar. Porque se for para eu falar, claro que tem situações... Ai, perdão, que saiu o fone aqui. É claro que tem situações que não dá tempo, né? Eu encontrei com a pessoa na rua, não dá tempo de eu ficar rezando, então Deus suscitou para falar, eu falo. Mas tem situações que são mais delicadas, então, meu Deus, eu preciso intervir nessa situação, porque talvez a presença não é nem necessária naquela situação. Principalmente em família, as pessoas têm uma coisa, eu vou lá intervir. Gente, eu tenho que ver se a minha presença é necessária ali para ajudar, porque se não for, eu me afasto, fico em oração por aquela situação, mas eu não vou intervir, porque talvez não é isso que Deus quer também, tá bom? Então, assim, gente, a reflexão de hoje, retomando, quando nós formos ministrar para alguém, ser boca de Deus, é Deus agindo em nós e nós devemos permitir isso. Quando nós abençoamos alguém, nós atraímos bênçãos para a nossa vida, uma injeção de vida nova e vitalidade para o nosso espírito e para a nossa personalidade. Mas também, se eu amaldiçoar outra pessoa, eu estou atraindo maldição para a minha vida. Então, lembrando sempre disso, eu tenho que abençoar para que eu seja abençoada. O nosso caráter é formado pelos fragmentos quebrados das nossas provas. Então as provas são boas, as provações são boas. Então nós temos que aceitá-las com o coração grato. E Deus vai usar todas as coisas, tudo para nos transformar à semelhança dEle, desde que nós estejamos dispostos a abençoar as outras pessoas com nossos atos, palavras e ações. Porque às vezes eu abençoo com a boca e amaldiçoo com o coração. Deus sabe, Deus vê. Então eu preciso abençoar essa pessoa e eu preciso levar amor para essa pessoa, por mais desafiador que seja, por mais difícil que seja. Porque eu repito, amar quem a gente gosta é fácil. Mas o gostar é sentimento, o amor é decisão e o perdão é decisão. Então amar e perdoar a quem a gente não gosta, aí é que está o desafio. Mas esse desafio é transposto com sucesso se nós colocarmos isso tudo na presença de Deus. Senhor, não estou conseguindo amar essa pessoa e perdoar essa pessoa, mas me dá essa graça. E você vai decidindo, eu decido perdoar, então eu preciso da sua graça, porque a decisão eu tomei, mas é a tua graça que vai me fortalecer. Então seja minha força, seja minha graça, seja minha sabedoria para eu agir de acordo com a sua vontade, para um dia eu estar junto de ti e essa pessoa também, porque eu já falei isso numa live, se eu rezo, oro, para que eu esteja no céu, mas eu não quero levar aquela pessoa que é meu inimigo, então eu não mereço o céu também, não sou merecedora da graça de Deus. Eu tenho que orar pelos que eu amo, pelos que eu gosto e pelos que eu ainda não amo, que eu não gosto. É aí o desafio nosso de hoje e de todos os dias. Para você que entrou agora, amanhã, 6h30 da manhã, em ponto, nós estaremos. Aí umas lives de uns 35 a 40 minutos, no máximo, todos os dias, para que você já comece o teu dia bem e na companhia de Deus, sob a unção do Espírito Santo. Que seu dia seja muito, muito, muito abençoado. Que Deus
haja poderosamente na sua vida e que o seu coração esteja aberto para as coisas de Deus, seu coração, sua mente, sua vida, e agradeça pelas provações diárias, porque elas vão formar o teu caráter e vão fazer você uma pessoa muito melhor amanhã. Grande beijo, gente. Até amanhã às 6h30. Beijos!